Fala galera, estamos começando mais um vídeo para o canal. Quem estiver curtindo os vídeos anteriores, estiver gostando do canal, por favor, hein, puder dar aquela curtida, deixar aquela curtida pra gente, ajuda muito, viu? Quem puder se inscrever também, por favor, se inscreve aí no canal, comentar e compartilhar, vai ser excelente aí, vai ajudar no crescimento do canal. Bom, galera, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre memória para smartphone, memória para computador em geral, notebook, smartphone. O porquê que isso aqui não é tão relevante para você quando você ouve falar de mudança de memória, não é tão relevante no sentido de troca de smartphone, tá? Por que eu estou comentando isso aí, né? Bom, você já deve ter ouvido eu comentar em outros vídeos que eu trabalho com desenvolvimento de software, né? E, enfim, eu trabalho há mais de 20 anos com isso aí, na verdade há 22, desde 99, tá? 22, 23 anos, mais ou menos, em torno de 23 anos que eu estou trabalhando na área de tecnologia, né? Então já tenho uma boa bagagem, não é de agora, e eu já me especializei em parte de infraestrutura, cabeamento, servidores, hardware como um todo, né? Trabalhei muitos anos fazendo manutenção de computador, vendendo, montando, configurando, então assim, eu tenho essa vivência, essa experiência, né? Hoje monto mais para mim, né? Trabalho mais assim, mexo mais com essas coisas voltado pro meu negócio, né? Meu dia a dia, para as coisas que eu preciso, mas como é que fala? Mas de qualquer forma, a vivência, a experiência, a gente tem o conhecimento. E aí, às vezes, eu vejo o pessoal muito preocupado, né, com memória de 3 gigas dos iPhones SE, no caso, 6 GB do iPhone Pro Max, do iPhone 13 Pro Max, ou esse celular aqui, o Note 20, que tem 8 GB de memória, tem aquele S20 FE que traz 6 GB de memória, tem o S10e, que foi o meu celular anterior, né, o precedente, o antecessor desse aqui, né, do Note 20 que eu tive, que também era 6 GB de memória, e aí fica aquela questão, né, que nem tem o Note Ultra, né, que você pega o Note 20 Ultra lá, tem 12 GB de memória, tem versões até com 16 GB, né, eu sei que tem, acho que o S21 tem uma versão com 16 GB, o S22 tem versões também com bastante memória, enfim, bastante armazenamento, mas eu queria comentar com vocês um pouquinho, como funciona isso, esse bate-papo, e por que você não precisa se preocupar com esses detalhes de memória. Basicamente, gente, como que funciona? Quanto mais memória você tiver, mais aplicativos você pode ter aberto. Mas pensa o seguinte, vamos fazer algo real. Você usa WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii, sei lá como é que fala isso aí, enfim, esse aplicativo. Vamos botar aqui um iFood, um Uber, o navegador do Android e vamos incluir um aplicativo de um banco lá. Deram 10 aplicativos na mão, né? Então, assim, para esse tipo de uso, por exemplo, você tem um smartphone hoje com 6 gigas, por exemplo, ou com 8, ou até vou dizer mais, com 4 gigas, com 6 ou com 8, se torna indiferente, porque todo smartphone, seja ele com 4 gigas, com 6 ou com 8, ele vai conseguir trabalhar com esse leque desses 10 aplicativos ao mesmo tempo, entendeu? Seja ele o iPhone, que tem 3 gigas de memória, e seja um LG G8, que é um anterior, que eu também tenho ele aqui, né? Um G8 tá guardado aí, mas enfim, eu tenho ele lá, que ele teve 4 GB, que ele é um celular de 2017. Até hoje ele roda, ele vai rodar esses 10 aplicativos, esses 10 apps, do mesmo tipo de desempenho que você vai rodar nesse aqui com 8 GB, que é o dobro. Sabe por quê, gente? Porque a abertura, a quantidade de aplicativos, esses 10 aplicativos, ele não vai estourar a sua capacidade de execução, entendeu? Se você abrir esses 10 aplicativos, se você abrir mais um joguinho, mais um outro aplicativo de comida, sei lá, como é que fala? Um
Uber Eats, que eu acho que nem tem mais, mas tem um outro aplicativo também de comida que eu não me lembro o nome agora. Enfim, se você tiver mais um outro aplicativo de comida, ou se você tiver aberto mais um aplicativo de banco, no segundo banco, então tiver 12, tiver 13, não vai fazer grande diferença, entendeu? A diferença seria se você abrisse assim 30, 40, 50 apps. Isso dificilmente, sabe? Isso dificilmente. Até porque, mesmo que você deixe ele aberto em memória, e o celular ele é projetado para que você deixe mais apps abertos em memória, para isso melhorar a dinâmica dele, que ele faz o cache e automaticamente melhora a dinâmica, né? Tanto é que você já deve ter notado, quem tem iPhone sabe que tem aquele lance de você visualizar todos os aplicativos abertos, mas você não tem um botão fechar todos os aplicativos. O Android ainda possui. O Android ainda tem um gap de funcionamento de memória, né? Às vezes ele fica mais lento, ou seja, muita coisa aberta, ele dá a opção de você finalizar tudo, mas o iPhone nem isso tem. Você tem que finalizar individualmente um a um, você consegue finalizar todos, mas um a um, entendeu? Por quê? Porque a ideia é fazer o cache para que fique o máximo de aplicativos abertos no smartphone já pré-carregado, para ele diminuir o tempo de você ficar aí lá, apertar no ícone e ele tá renderizando, ou seja, apresentando na tela, carregando a tela para você, né? Então, eu só queria comentar que esse detalhe de você aí ter um iPhone com 3 GB ou ter um Android com 8 GB não surte diferença, viu, gente? Para uso no convencional, não surte. O que vai acontecer com o passar do tempo é que, obviamente, um celular que tem hoje 4 GB de memória, ele vai ter a possibilidade de muito menos apps na quantidade total do que um smartphone com 8 GB, porque ele vai começar a perder. Por exemplo, se ele abrir 20 aplicativos ao mesmo tempo e o smartphone com 8 vai abrir com 40, quando ele sofrer 2 anos de atualização ou 3, ele vai cair, por exemplo, para 16 e o smartphone lá com 8 GB vai cair para 32, entendeu? Ele vai diminuir na mesma proporção, mas de qualquer forma, o volume ainda é muito alto, porque dificilmente você usa todos esses apps, não tem necessidade, você vai usar um ou outro, tem aqueles mais de uso, vamos dizer assim, eu diria que desses 10 primeiros que eu elenquei no começo do vídeo, eu acredito que 6 ou 7 você vai estar utilizando mais, que é Instagram, um Facebook, um WhatsApp, alguém que usa o Telegram, enfim, alguém que use mais o Telegram de maneira mais intensiva, entendeu? É isso, o YouTube, então assim, você não vai rodar muito fora de 6, 7 aplicativos de mais uso intenso, né? O restante, ele é secundário, ele é aberto ou não aberto, não vai surtir diferença. Por isso que eu digo para vocês que não tem necessidade de tanta coisa. O que difere de fato, a memória ela tem duas coisas, né? Como eu já citei, a primeira, que é esse detalhe de quanto mais memória, mais aplicativos você pode abrir, mas não significa que hoje você tem um celular com 6 GB de memória, você não consiga abrir o mesmo volume de aplicativos básicos do seu dia a dia que um smartphone com 12, entendeu? Então isso não tem nada a ver, até porque o iPhone tem 3 GB e abre a mesma coisa que um smartphone Android com 6 e a mesma coisa que um smartphone Android com 12. É muito louco isso, porque tem 4 vezes mais e a relação de equivalência da quantidade de aplicativos dá no mesmo, né? Só o total, que realmente isso vai influenciar, mas esse total você tem que extrapolar, como eu falei, 40, 50 aplicativos, então assim, é surreal isso aí é muito difícil de acontecer, tá? Esse é um ponto. E outro detalhe é a diferenciação de velocidade de memória, né? Porque às vezes você pega, até para computador, né, comentando para desktop ou para notebook, o pessoal às vezes comenta assim, mas tem memória DDR4, tem memória DDR5, que a velocidade muda, que não sei o quê. Gente, põe na sua cabeça, tá? O grande detalhe hoje de memória, de mudança de DDR3 para DDR4, DDR5, não é tanto velocidade, é latência. O que é velocidade e o que é latência? Só para esclarecer, velocidade é o tempo que vai dar de resposta quando a memória for acionada a determinado volume e ele vai bater lá. A velocidade que chega essa requisição. A velocidade que chega essa requisição vai ser ali a velocidade da sua memória. Obviamente, a DDR5 vai ser um pouquinho mais rápido que a DDR4, mas às vezes não justifica o alto preço, entendeu? De você estar adquirindo, às vezes, um produto pagando muito mais caro, entendeu? Coisa de 30%, 40% mais caro em questão dessa velocidade, entendeu? Não tem necessidade. Se tiver até 10% do valor,
ok, dá para você pegar o mais rápido, mas se não for mais que 10% do valor, for 11%, já não vale a pena, entendeu? Então, assim, 20%, 30% mais caro não compensa, porque o que acontece? Você só vai sentir essa necessidade dessa velocidade mais alta no futuro, só que você não sabe o que vai ser do futuro, então não tem como você se precaver para tipo, daqui 3 anos, você nem sabe se você vai estar com esse produto que você está adquirindo hoje daqui 3 anos, entendeu? Principalmente smartphone, então você não tem necessidade da memória ser sempre a última mais rápida, tá? Esse é o primeiro detalhe. E o segundo ponto é a latência. A latência é o tempo de resposta que ele devolve de quando você dá o toque, não seria a velocidade de transmissão, mas o tempo de resposta. Ele te retornar, né? Seria, vamos dizer, a velocidade reversa. Ele processar e te devolver, né? O interno do processamento lá e te devolver. A latência, hoje em dia, a mudança de memória, no caso de versionamento de DDR3 para 4 para 5, está mais voltado na latência, no tempo desse tempo de resposta. É fato que com menos latência, ganha-se mais qualidade, mas aí vem mais uma vez o questionamento, para o que você faz, tem necessidade dessa latência? A maioria das pessoas, dos usuários, nem entende disso, não tem necessidade. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma comparação de um colega que uma vez eu vi sobre diferenças de carro aspirado e carro turbo. Sabe qual a grande diferença de um carro aspirado com um carro turbo? É que um carro aspirado, ele pega uma descida, ele desce a 100 km por hora. O turbo também desce a 100 km por hora. Só que a subida do aspirado cai para 85 km por hora. Ele perde desempenho, entendeu? Ou ele precisa de mais aceleração para ele tentar chegar nos 100 km por hora ou manter. O turbo não, ele desce a 100 e sobe a 100. Ele é uma constante. Ele garante a força porque quem empurra é a turbina, entendeu? Essa é a grande diferença, entendeu? Só que aí é que tá. Você tem necessidade de um carro que anda a 100 km por hora, que é o padrão das velocidades, das cidades aí de velocidade. Todo carro hoje, de 1.0 a 3.4 V6 ou turbo não sei o que lá, faz a mesma coisa, entendeu? A diferença é que você vai descer com um carro turbo, você vai ter a 100 km por hora numa rampa e eu vou descer com um carro convencional 1.0 a 100 km por hora, só que esse 1.0 vai cair para 80, entendeu? 75 km, ele vai perder desempenho, eu não vou conseguir chegar no 100 mais porque ele é fraco, até ele terminar de subir a ladeira para depois ele voltar a ganhar os 100 km por hora de novo, enquanto que o turbo vai descer a 100 e subir a 100. Só que assim, você vai ganhar, sabe quanto tempo na sua viagem? Talvez 20 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos você vai encurtar a sua viagem. Que seja 20 minutos do tempo da sua viagem. Você vai fazer uma viagem, sei lá, de 3 horas, você vai ganhar 20 minutos de tempo. Pelo custo que você vai pagar mais de manutenção, do valor a mais da turbina, do valor a mais do que você vai gastar de gasolina, não compensa, entendeu? Às vezes a relação você fala assim, bom, mas eu chego do mesmo jeito, entendeu? É fato. Então é só para fazer a comparação, é a mesma coisa. O smartphone, você não precisa se preocupar que ele tenha o máximo de memória possível. Você pode fazer uma comparação entre dois smartphones. Você tem, por exemplo, o S21 com 8 GB desse lado, e você tem um S21 FE com 6 GB desse outro lado, né? E tal. Aí você fala assim, bom, entre um e outro tá R$100 de diferença, eu vou pegar o S21 porque eu vou ter como é que fala? 2 GB a mais de memória. Mas, se você for parar em termos de pensar em questão de velocidade, latência, nessa situação, os dois vão ser iguais, entendeu? O que vai mudar é que você vai poder abrir um pouco mais aplicativo nesse S21. Mas, às vezes, você não ia atingir nenhum limite no S21 FE. Então, qual a diferença? Nenhuma, entendeu? Praticamente é desperdício de dinheiro, entendeu? Você está pagando mais um potencial que você não está nem utilizando. E, às vezes, eu acho que o pessoal tem que abrir um pouco a mente para o uso consciente das coisas. Comprarem as coisas, sim, mas adquirir num valor e num preço que seja coerente, entendeu? Assim, que você vai necessitar daqui, não ter o último modelo só por ter. Tá sobrando dinheiro, ok, cada um faz o que quiser, mas é só esse comentário. Então, assim, só ia explicar um pouquinho dessa diferença de memória, porque essa ideia da memória é a mesma coisa que aplica um smartphone aqui, aplica um tablet, aplica um notebook, aplica um computador, tá? Um desktop. Então, assim, também um desktop, mas tem muita diferença de um desktop com 32 GB para um que tem 16. Claro, tem o dobro, você vai poder abrir mais aplicativos. Mas se a memória for, por exemplo, da DDR4, a latência é a mesma, não vai mudar nada, você só vai pagar mais caro para você ter 32 GB a mais. Aí você vai pensar o seguinte, mas para que você vai usar? Eu vou usar para jogo. Mas você vai usar só para o jogo? Só para abrir o jogo, porque quando você joga um jogo, por exemplo, você não joga 2 em simultâneo.
Ah, é quanto aquele jogo consome? Aquele jogo lá, o desempenho dele é recomendável 8 GB de memória. Pronto, 16 atende, você não precisa dos 32, entendeu? Você só precisa dos 32 quando você realmente estiver necessitando mais aplicativos. Agora, se você faz a produtividade, não tem nada a ver com o jogo, você vai fazer várias coisas, ou você faz uma coisa por vez de fato, mas você quer ter vários aplicativos abertos, porque você precisa estar consultando um banco de dados, você trabalha, por exemplo, com software, que é o meu caso, está consultando um banco de dados, está consultando uma IDE de desenvolvimento, está consultando a publicação, está com o navegador aberto para poder estar vendo o front da aplicação lá, a telinha, está olhando outras coisas, um WhatsApp, tá, tem vários recursos em simultâneo, aí ok, quanto mais memória, você vai ter um pouco melhor de desempenho nesse detalhe da produtividade. Só que aí você não vai sentir a latência, porque o seu problema não é o tempo de resposta, é só a quantidade. Então você tem que dosar, tá, gente? É só para fazer o uso consciente. Então você vai dar estoque aí do uso de memória. E é isso aí. Quem estiver curtindo, dá aquele like, não custa relembrar. Se inscreve aí no canal, se puder compartilhar eu agradeço. E comenta aí também o que vocês estão achando. Bom, fique com Deus. Abraço, boa semana.